Olá, internautas, seguidores do Jornal de Arujá. Nós estamos hoje com o programa Mulheres em Ação, porque nossa cidade é um celeiro de mulheres ativas. E hoje nós temos aqui o prazer de receber o nosso colega Gabriel Ramos, que é do Jornal Atualidades, que está visitando a nossa redação e vai se juntar a nós nesse podcast. E nós temos o prazer também de receber a delegada Regina Campanelli, titular da Delegacia da Mulher de Arujá, e como ela é polivalente, ela também é titular da Delegacia de Santa Isabel. Então, é uma mulher que não está aqui brincando, né, gente? E nós vamos falar sobre violência doméstica, vamos falar sobre como a nossa cidade aqui em Arujá está lidando com essa situação, né? Um crime crescente no Brasil todo, mas que aqui em Arujá, graças a Deus e graças ao trabalho aí da Delegacia da Mulher, também da Guarda Municipal, da Polícia Militar também, né? Está meio que sob controle, né? Nós não temos nenhum caso de feminicídio. É isso, doutora Regina? Boa noite. Boa noite, Sandra. Boa noite, Gabriel. É um prazer estar aqui com vocês hoje para bater esse papo. Eu estou à disposição dos internautas, de vocês, para esclarecermos as dúvidas relacionadas aos crimes aqui da cidade, principalmente violência doméstica, que é a minha especialidade aqui, a atuação na cidade do município de Arujá. Tá. Legal. Regina, a Delegacia da Mulher de Arujá, ela está com 3 anos de funcionamento. São 4 anos de funcionamento, isso, dia 22 de março nós comemoramos 4 anos. Fizemos até um café da manhã lá na delegacia em comemoração com o prefeito, mostramos as instalações, chamamos uma artista plástica que fez um desenho lá feminino, totalmente voltado às mulheres. Foi um evento bem legal. Tá, e hoje, qual é a ocorrência, Regina, que é mais frequente no plantão da Delegacia da Mulher? Então, Sandra, a gente pega de tudo um pouco, né? Mas eu acho que dentro do ciclo de violência sempre vem injúria real, que é aquela via de fato, né? Quando o indivíduo, ele empurra, ele chuta, mas ele não deixa a lesão corporal. Temos também o delito de ameaça. A ameaça acontece bastante. Eu acho que a maior incidência de inquéritos policiais que eu tenho na DDM são relacionados a delitos de ameaça. E claro, a lesão corporal, né, que sempre existe, e os inquéritos policiais eles tramitam independente da vontade da vítima nos casos de lesão corporal, porque nós chamamos de crime de ação penal pública incondicionada. Então, nesses casos, mesmo que a vítima retorne à DDM e fale, doutora, eu não quero dar andamento, eu quero retirar, eu falo, eu sinto muito, não posso retirar. Então, ainda tem gente que quer voltar atrás, né? Tem as vítimas, no caso. Eu diria, Gabriel, 80% das vítimas, elas querem voltar atrás porque elas ainda estão inseridas no ciclo de violência, né? Então, existe uma pesquisa que diz que a mulher tem que sofrer pelo menos 5 vezes uma agressão física para que ela tome uma atitude de ir até a delegacia. E quando ela vai até a delegacia, muitas vezes depois ela reata o relacionamento, porque a gente tem que pensar que o agressor é um manipulador. Sim. E nessa manipulação, ele vem até a vítima e diz o quê? Eu vou mudar. Vai lá, tira o boletim de ocorrência, eu vou ser um homem totalmente diferente. Ela acreditando na versão dele, vem e retira. Nos crimes cabíveis, né? Por exemplo, na injúria ela pode pedir um encerramento. Nos demais crimes, existem crimes condicionados e incondicionados. A ameaça agora também é incondicionada, não tem como voltar atrás. Mas nos que tem como voltar atrás, muitas vezes ela vem e pede, a gente coloca no papel e envia para o juiz, para que ele encerre o processo ali. Doutora, em que caso a vítima, a mulher, ela pode solicitar uma medida protetiva? Porque a ameaça é uma coisa, quer dizer, se eu levar em conta a consistência de uma ameaça, eu posso pedir uma medida protetiva? Sandra, em todos os delitos relacionados à violência doméstica, envolvendo violência de gênero, é possível o pedido de protetiva. Pode ser um crime simples, um xingamento. Ela tem o direito de pedir protetiva, a gente sempre explica. E a gente explica também que é necessário instruir aquele pedido cautelar com provas, para que o juiz se convença. A vítima chegou na DDM, a gente pergunta, quer pedir protetiva? Quero. Você tem uma testemunha? Tenho, minha mãe viu. Ou se não, minha mãe não viu, mas eu tenho uma amiga que eu contei, traz essa amiga. A gente ouve, encaminha para o juiz,
a gente tem um prazo, 48 horas. O juiz tem esse mesmo prazo para analisar o pedido de protetiva. Em 48 horas o juiz analisa e ele defere ou indefere. Então, é bom a gente falar sobre isso, que às vezes a vítima tem o pedido indeferido e acha que é a delegacia. A delegacia não defere nem indefere, manda para o juiz para ele analisar. E ele vai analisar conforme a prova que você tem. A consistência, né? A consistência. Às vezes elas ficam bravas por isso. Não, mas eu estou apanhando. Mas a gente tem que mostrar para o juiz que você está apanhando. É não o que eu sempre falo. Falar no caso, né? Você tem que provar isso. Isso. A senhora acredita que com esse advento da internet, muito se fala, né, dessas agressões e tal, as mulheres passaram a procurar mais a DDM, procurar a denunciar mais isso? Isso mudou? O cenário mudou? Eu creio que sim. Desde a criação da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, isso já vem mudando, né? Então a mulher ela já se sente mais amparada. Com essa lei foram criadas as delegacias de defesa da mulher. E essas delegacias, elas prezam por um atendimento acolhedor, humanizado a essa vítima, coisa que ela não encontra no distrito normal, por uma impossibilidade mesmo ali da situação. Porque vocês imaginam a vítima chegando ali num distrito normal para fazer um BO, ela se depara com a polícia militar, trazendo 2 presos algemados, droga ali em cima do balcão que a PM está apresentando, uma situação flagrancial, aí chega N situações que fazem aquela mulher se sentir totalmente desconfortável de estar naquele ambiente. Aí tem um balcão, o cara, o que aconteceu? Aí ela vai ter que falar, eu sofri um abuso sexual. E tá todo mundo ouvindo lá atrás. Constrangedor. Constrangedor. Então, óbvio que essa mulher não se sentia encorajada. A partir da criação das delegacias de defesa da mulher, isso mudou, né? Então, hoje a mulher já se encoraja. Eu acho que outra coisa muito legal que a gente tem para falar é a criação das DDMs online. Porque hoje a mulher não precisa sair de casa, ela está constrangida, ela já está machucada, ela não quer nem ir na DDM, ela faz o BO online, ela pode pedir a medida protetiva online também. Puxa, isso é uma novidade tanto, hein? Sim, tem delegados lá 24 horas para atender essas mulheres. Eles tentam contato telefônico depois que a vítima desliga, faz o boletim de ocorrência, eles ligam para essa vítima para entender a situação. E eles já ajuizam a medida protetiva no fórum. Por exemplo, uma mulher de Arujá entrou e fez o boletim online. Eles já ajuizam no fórum aqui de Arujá. E automaticamente, no dia seguinte, eu já estou com essa protetiva na mão, eu já estou com esse boletim de ocorrência na mão para dar andamento ao procedimento. Então, eu acho que é uma inovação. Sem dúvida. E é muito bom, porque às vezes ela está em cárcere privado, ela está numa situação que ela não pode sair, só que ela está com o celular, ela está com o tablet, ela consegue fazer o registro da ocorrência. E daí, quando você recebe esse boletim online, você recebe e aí você contacta com a Patrulha Maria da Penha, é a patrulha que vai até a casa dessa mulher para verificar a situação dela. Como que é feito o procedimento? Então, eles fizeram um boletim online, ele já cai no meu sistema automaticamente. Eu abro lá, vou ver a natureza. Aí vamos trabalhar em cima de uma natureza, uma agressão. A mulher foi agredida, eu tenho que instaurar o inquérito imediatamente. Instauro o inquérito. Eu vou verificar se ela pediu protetiva ou se ela não pediu. Ela pediu protetiva. A partir do momento que ela pediu a protetiva, a Patrulha Maria da Penha passa a intervir no caso, porque a patrulha foi criada justamente para fiscalizar o cumprimento da medida protetiva. Então eles fazem visitas semanais para essas vítimas, eles instalam um botão do pânico no celular da vítima e orientam como utilizar, se você vê o agressor, se ele se aproximar, aperta esse botão que a patrulha vai estar aqui. E é extremamente efetivo o trabalho da patrulha, a gente faz um trabalho integrado maravilhoso, é realmente muito bom aqui no município de Arujá o trabalho da patrulha. Eu queria esclarecer, aproveitando esse gancho, que a Patrulha Maria da Penha é composta pelas guardas municipais, né? Aqui no município são 3 mulheres, né? A Lucena, a Lourenço e a Fabi, né? Que integram a Patrulha Maria da Penha e fazem aí um trabalho efetivo de proteção a essas mulheres, de acompanhamento, né, doutora? De acompanhamento. Semanalmente nós fazemos diversos flagrantes de descumprimento de medida protetiva em virtude da atuação da patrulha, porque a mulher aciona, a patrulha vai, traz, aí eu analiso o caso. Alguns casos são descumprimento, outros casos não são descumprimento. Por quê? A própria mulher
pediu a medida protetiva, mas reatou o relacionamento e está permitindo ali durante meses que aquele autor frequente a casa dela. Aí de repente brigaram, aí ela liga para a patrulha, aí ela aciona a patrulha. Ele está descumprindo protetiva. Aí eu faço sempre um boletim de ocorrência não criminal, indicando e sinalizando para encaminhar para o juiz que não foi bem assim, né? Que não houve um descumprimento, que eles reataram. E tem várias situações. Teve uma outra que eu peguei também, que o rapaz arrumou um emprego na frente da casa da mulher. E aí, o que ele ia fazer? Precisava trabalhar. Aí a patrulha trouxe todo mundo. Eu tive que chamar o dono do local, falar assim, mas você contratou ele por quê? Não, porque ele veio com currículo, ele estava precisando trabalhar. Perguntei para ela, mas ele te olha, faz alguma coisa? Não, ele só está lá trabalhando. Pelo menos ela foi sincera. Não, ela foi sincera, ela falou, não, ele nunca olhou, só que por ele não poder se aproximar, ele tá menos 100 metros, mas é uma situação muito específica, né, ele tá trabalhando. Aí como é que vai fazer? Tem ônibus também, ele pega o mesmo ônibus que eu, aí você tem que analisar, mas passa outro ônibus naquela linha daquele horário? Não, só passa esse, o outro vai passar depois de 3 horas. Aí como é que ele vai fazer? Uma faca de 2 gumes. Entendeu? A gente tem que olhar sempre o caso concreto e agir dentro do bom senso. Né? Mas ele te olhou dentro do ônibus, tentou se aproximar? Não, só pegou o mesmo ônibus. Entendi. Legal que a gente tem a internet, doutora, também, como você tem inicialmente na nossa conversa. Temos a Patrulha Maria da Penha, a GCM, também, que faz um trabalho espetacular aqui na cidade de Arujá. Né? Temos também a senhora com a DDM. Isso facilita trabalhar nessa esfera, nessa bolha? Fica mais fácil? A nossa rede de proteção aqui é excepcional. Nós temos a Procuradoria da Mulher, que é encabeçada pela vereadora Cris do Barreto, que é a presidente da Câmara. Faz um trabalho excepcional, né? Excepcional, e o nosso trabalho é conjunto. Aí temos a primeira-dama, a Clau Camargo, que através do Fundo Social de Solidariedade também se juntou a nós. Então nós fazemos muitas ações de política pública em prol das mulheres aqui. No mês das mulheres a gente trabalhou insanamente, do primeiro dia até o final. Juro, a gente fez o último evento no Parque Natureza, eu estava tão esgotada que eu desmaiei naquela madrugada, fui parar no hospital. Louco. Porque a gente se doou mesmo, assim, de verdade, sem... E o mais legal é que não é um trabalho só de ali redigir um boletim de ocorrência e jogar na mão do juiz. Não. Tem toda uma diáspora ali por detrás, né? O acolhimento, que é aquela mulher que quando chega na delegacia já vê um escrivão, homem ali, ela já fica meio assim. A situação flagrancial, como a senhora havia dito, né? Quando chega e encontra uma mulher, uma outra mulher, eu acho que ela fica mais à vontade também para passar as informações e falar, realmente, aqui está minha rede de apoio. Exatamente, e hoje, como eu faço esse trabalho com as mulheres também através da internet, eu vejo muito isso. Muitas mulheres não têm apoio sequer para conversar. Então, quando elas chegam na DDM, outro dia chegou uma mãe com uma criança autista e ela chorava tanto que a gente teve que conversar com ela 1h30 antes de fazer o BO. E ela queria só contar, sabe, que o pai, ele dá R$300, ele acha que eu consigo viver com isso, eu parei de trabalhar para cuidar dele, hoje eu não tenho que fazer. Você vira uma assistente social, né? E aí a gente fica ali acalmando aquela mulher até ela ter condições de chegar no crime, mas criminalmente, onde a gente pode te ajudar. Isso. E aí a gente tem a nossa psicóloga da rede de proteção também, a Dani, que ajuda demais lá na Procuradoria da Mulher. Então, vários casos eu encaminho para ela. Dani, tem um caso aqui que realmente está precisando de apoio. Encaminha para ela. Fora a assistência social da prefeitura, que também faz a busca ativa da vítima, vai atrás das vítimas para verificar se ela quer um tratamento psicológico. A nossa rede aqui é excepcional, é exemplo de rede. Agora, doutora, quantas medidas protetivas nós temos em andamento aqui no município? Deixa eu pegar os meus dados estatísticos aqui, Sandra. Olha lá. Em 2024 foram 254 medidas protetivas deferidas pelo juiz, né, que viraram o processo. Agora, em 2025, até o dia 16 deste mês, nós estamos com 99 medidas protetivas em andamento. E o que eu acho legal, deixar claro, vou tentar trazer isso de uma maneira não muito técnica. Existe inquérito policial e existe pedido de protetiva. Não significa que a mulher quis uma protetiva, que ela é obrigada a pedir a instauração de inquérito policial. Por exemplo, ela foi xingada. Aí ela diz assim, eu quero pedir uma protetiva para que ele não se aproxime de mim e não frequente os mesmos lugares que eu frequento. Mas eu não quero instauração de inquérito policial, eu não quero que isso vire um processo criminal contra ele. Eu só quero que ele não se aproxime de mim.
A gente vai, são procedimentos diferentes. Esse é chamado cautelar. Então a gente instaura o cautelar, o juiz analisa e ela tem o prazo decadencial de 6 meses para representar aqui, ó, nessa injúria. Se ela quiser representar, ela tem 6 meses, senão depois ela não pode mais. É grande essa procura de, olha, não quero representar ou eu quero representar. Tem uma discrepância numeral aí? É muito grande. A maioria, ela só quer que o cara deixe ela em paz. Ela não quer prejudicar a vida dele. Não quero que gere processo, mesmo porque depois ele vai ter que, não vai conseguir arrumar emprego, não vai conseguir pagar pensão para o meu filho, porque ele vai estar fichado, vamos falar assim, bem popularmente. As mulheres têm sempre que pensar na família, né, em primeiro lugar. Sempre, né, Sandra? Você sabe, né? Aí ela fala o quê? Então eu vou pedir só a protetiva, só para que ele não se aproxime de mim. Pra dar um medo. Isso. Pra dar um medo nele. Pra dar um medo nele, dar um susto. Doutor, eu queria só dar um susto. E quanto tempo uma medida protetiva tem validade? Ela não tem validade. Ela vigora por tempo indeterminado. Ah, tá, não tem prazo. Não, a única peculiaridade, o autor ele precisa tomar ciência. Acontece muito isso também. Ele descumpriu a protetiva. A protetiva foi deferida, mas o oficial de justiça tem que dar ciência para aquele autor. Senão ele não tem como saber. E aí muitas vezes acontece, da GCM chega lá com o autor, aí a gente pesquisa lá no processo, no ESAG, ele não tomou ciência. Então quer dizer, quando uma medida protetiva é deferida, na sequência o oficial de justiça tem que ir lá na casa do autor, no emprego do autor e comunicar. Da ciência, ou senão muitas vezes eu acabo dando ciência na delegacia porque, por exemplo, lesão corporal, eu tive que instaurar um inquérito, então ele já está intimado, aí tem essa protetiva. Quando ele bate na delegacia para prestar declarações, o que eu faço? Você acabou de ser cientificado da medida protetiva. Foi uma cajadada só, né? Já mando para o juiz, ó, tá cientificado, acabou. Entendi. Agora, doutora, como é que tem sido assim também a questão do estupro, principalmente estupro de vulnerável, né? A gente sabe, as estatísticas mostram que quase sempre os pais são autores de estupro contra as filhas, os filhos. Aqui em Arujá, como é que nós estamos com essa questão, com esse crime? Ai, Sandra, eu queria te falar que tem pouco, mas na verdade todo dia aparece um caso novo de estupro de vulnerável e, como você disse, geralmente são parentes, né? Eu não vou dizer os pais, mas eu vou dizer que são pessoas que convivem com aquela criança no mesmo ambiente familiar, né? E ainda tem muitos casos em que a mãe, ela sabe e ela se omite, e nesses casos ela responde também. Eu tive um caso em Santa Isabel, que a tia veio falar pra gente, a menina tá sendo abusada pelo pai. A mãe sai para levar outra criança na escola, isso acontece todos os dias, há 1 ano, 6 horas da manhã. Só que a mãe sabe. Ela sai, propositalmente demora para voltar e esse cara abusa da menina. Aí eu comecei a pensar, falei assim, olha, se a gente não pegar esse cara em flagrante, depois por quê? O abuso sexual é um crime que acontece em 4 paredes. Fica a versão do autor contra a versão da vítima, que geralmente é criança, não pode nem ser ouvida na delegacia. Uma criança de 4 anos que não tem nem discernimento para ser ouvida, né? Não tem nem condição. Falei, preciso pegar esse cara em flagrante. A gente foi para lá e, com a ajuda da tia e da menina, a gente falou, deixa a janela aberta. A hora que a mulher saiu, os investigadores subiram pelo telhado, a outra equipe entrou pela janela. E o cara tava já entrando no quarto da menina, já de samba canção. Quando ele viu os policiais, ele tentou fugir pelo telhado. Pegamos. Pai mesmo da menina? Era padrasto nem nada? Esse caso, ele era padrasto. E ele mandava mensagens pra menina assustadoras, assim, sua mãe já tá saindo, viu, meu amor? Eu tô chegando aí no seu quarto. Era bizarro. Aí se torna uma coisa assim, um caso de, vida ou morte, eu tenho que pegar esse cara. Exatamente. Você leva pro pessoal. Lógico. Né? Aí a gente pegamos ele, aí esperamos a mãe chegar, arrastamos a mãe também. Aí ela acabou confessando que ela sabia. A menina estava fora da escola já, e era até uma área, era já Santa Isabel com divisa de Mogi. Eu falei, vamos lá, que senão essa menina vai ficar nessa situação até quando? Ela era uma criança, doutora, uma adolescente? Tinha 14 anos, 14 anos. E ela já vivia essa situação de estupro há muito tempo já. Sem entender, e o cara fazendo esse terror psicológico com ela, de mandar mensagens, meu amor, assim, nossa. Acho que o único sentimento que ela tinha era o medo, né? Mas dá para entender a reação de uma mãe
esse comportamento de uma mãe... Ah, detalhe, que agora vocês vão ficar mais assombrados ainda. A mãe não podia engravidar. Ela estava tentando fazer com que a menina engravidasse para que Deus. ela cuidasse da criança como se fosse dela. Meu... Depois a gente achou conversas nesse sentido e ela acabou confessando isso. Não podia ter mais filho, mas eu queria. Ela ia ser minha barriga de aluguel. E ela estava fora da escola? Estava fora da escola porque eles estavam nesse processo de tentar engravidar a menina e a menina não podia voltar para a escola. Aí a gente notificou a escola que a escola já era em Mogi, na área de Mogi, apesar da residência dele ser em Santa Isabel. Se a Sandra me permite tocar nesse assunto bem rapidinho, o pessoal de casa que está nos acompanhando, falar dos bullying também, né? Que rola bastante nos colégios e tal. A senhora acompanha casos nessa estirpe aí? Sim, a Delegacia de Defesa da Mulher também cuida dos casos envolvendo crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e de violências, de qualquer tipo de violência envolvendo os vulneráveis. E por isso que os crimes em escolas vêm pra gente. E é complicado, viu? Tem muito, doutora. Tem bastante. Tem casos que eu até acho assim, ó, que, são adolescentes. A gente já foi adolescente, né? Tem as briguinhas em escola. Natural. Eles tinham que tentar, antes de trazer para a delegacia, resolver ali na escola e depois trazer, porque esse adolescente, ele vai ficar fichado, né? Ele fica constando como adolescente infrator. E muitas vezes não era necessário, sabe? E hoje eu vejo que vem casos assim, vem um xingamento, vem uma ameaça, coisas assim de natureza mais leve, mas que a gente tem que instaurar o ato infracional, porque chegou ao meu conhecimento, é como se fosse o de ação penal incondicionada, eu tenho que instaurar, e aí eu já coloco o adolescente como adolescente infrator e infelizmente vai ficar constando ali na ficha dele isso. E para o pessoal de casa também que está nos acompanhando, é sempre bom frisar. Para quem não sabe, que já fique sabendo, é importante isso. A doutora agiu aí, trabalhou num caso que teve uma repercussão regional, que também foi em Santa Isabel, né, a cidade vizinha aqui. Foi um jovem de 18 anos, que ele tinha uma conta lá na Deep Web, né? Ele aliciava jovens a fazer automutilações, a fazer sacrifícios de animais. E esse caso tomou uma repercussão super bacana, assim, grande, né, Sandra? Foi. Doutora, fala um pouquinho desse caso pra gente, os bastidores ali, se é que a senhora pode tocar em algumas feridas ali. Isso, esse indivíduo ele já estava sendo investigado dentro de uma rede pelo GAECO, pelo Ministério Público, que encaminhou a documentação para nós, para que eu analisasse ali e pedisse a prisão temporária dele. Sim. Como tinha muito elemento para pedir a prisão temporária, a gente pediu. E os crimes eram associação criminosa, induzimento e instigação auxílio à automutilação, maltratos a animais, pornografia infantil, pedofilia, tinham crimes de todas as naturezas envolvendo esse mesmo indivíduo. E quando a gente pegou o celular dele, realmente era assustador, assim, o tanto de grupo que ele fazia parte. E em um dos grupos, a diversão era fazer lives para matar animais, para que um assistisse o outro ali matando animais, e eles colocavam as cabeças dos gatos em caixas. Era um negócio realmente, um filme de terror. Um filme de terror. Ele fazia, ameaçava as meninas para que elas escrevessem o nickname dele, né? No braço, no corpo, e tinha tudo isso documentado, realmente assustador. O nickname, no caso, seria o nome fictício que ele usa ali para ser rastreado. Tipo apelido, né? Isso, o nome que ele usa na internet, como ele é conhecido, porque todos eles são conhecidos por nomes próprios ali, né? Sim. Então ele tinha esse nome que ele usava na internet. E ele induzia as meninas à automutilação? Isso, ele ameaçava, na verdade, ameaçava. Dizia que se não fizessem, ele sabia o endereço, ele ameaçava de diversas formas para que elas fizessem, e as meninas são super novas, né? Não conta para o seu pai, não conta para sua mãe, então realmente uma situação assustadora. E foi tomada providência, ele foi preso. Temporariamente, a gente pediu o pedido de prisão preventiva, foi convertido em preventiva e ele está preso, fora de circulação. E ele já foi investigado ainda quando adolescente, pré-adolescente, digamos assim, por esse mesmo crime, né? Isso. Continuou. Enquanto adolescente, ele já tinha sido apreendido. Depois ele iniciou um tratamento psicológico, psiquiátrico, mas que pelo jeito não surtiu muito efeito, porque ele continuou praticando. Não tem base, um jovem fazer uma coisa dessa. Não. E isso mostra, eu acho, isso
soa o botão vermelho, né, de que a gente tem que monitorar os nossos adolescentes, as nossas crianças no uso do celular, né, porque embora ele seja uma ferramenta que ajuda muito os pais, né, os pais precisam trabalhar, então entrega o celular para a criança, mas isso precisa ser monitorado, né? Porque qualquer pessoa, qualquer criança pode estar envolvida sendo vítima desse tipo de bullying, né? Exatamente, porque hoje esses criminosos, eles não têm rosto, né? Eles são um bonequinho bonitinho inserido num aplicativo colorido, né? E eles conversam com as nossas crianças como se crianças fossem. Então eles entram ali no joguinho, vão ganhando a confiança da criança, e aí acontece coisas como daquela menina da Sara que inalou desodorante no desafio de desodorante. Então ele vai levando essas crianças a praticarem os atos e não conta pro seu pai, não conta pra sua mãe, né? Aquele da baleia azul também. Também. Né? Que tiveram realmente mortes, né? Sim, com certeza. A orientação que a gente dá, dê o celular, coloca aquele aplicativo que o pai consegue restringir o acesso a certos conteúdos das crianças, ou mesmo acessar, né? O meu marido, ele acessa todo o conteúdo que é visualizado pela minha filha ali no celular dele e vai acompanhando. E quando eu vejo ela assistindo aqueles shorts da internet, sabe aqueles vídeos short? Vídeo curto. Eu falo pra ela que isso está comendo o seu cérebro, porque é verdade, né? Deixa um QI mais baixo. Tem já, né? Então já manda ela tirar. Tira disso que eu tô ouvindo, aí senão eu ouço, o que é isso? Aí ela, nada não, já troca. Então você tem que estar sempre de olho no que o seu filho está assistindo, não é só dar o celular e falar, sai, vai lá pro quarto. Não, isso não funciona. Isso tem muito a ver também, doutora, com aquela realidade do bullying, né? Presume-se, digamos. Porque assim, se a criança ela sofre bullying, mas não tem coragem de falar pro pai, pra mãe, ou de buscar uma rede de apoio, certamente a rede de apoio dela vai ser o celular. Né? Vai ser os jogos, vai ser tudo aquela tramitação que a gente já conhece que pode estar levando ela realmente pro buraco. E ela não sabe, pela inocência, digamos assim. Não, né? É porque ela vai levar uma vida na internet, onde ela vai ser a popular. Que ela não leva na vida real. E na vida real ela vai ser uma criança que sofre bullying. Exato. Essa é a geração da ostentação, né? A gente tem um personagem, né? A criança passa a ser um personagem dentro dessa internet. E depois ela não consegue assimilar a vida real, né? Quem eu sou na vida real? Não, eu sou aquela pessoa legal do mundo digital, né? É uma outra realidade que na nossa época não tinha, que hoje a gente tem que encarar, né? E é isso que muitas vezes descamba e vai para o lado do suicídio, né? Porque a pessoa entra numa confusão mental tremenda e o lado de fora não é tão, né, atrativo, tão apetitoso, né? É isso que eu digo, né? Eu estava até comentando essa semana lá no meu Instagram que eu creio que as pessoas têm que passar por terapias, psicólogos hoje em dia, porque é o que a gente enxerga é que ninguém tem mais saúde mental, né? Eu estava até comentando sobre o livro do Augusto Cury, que ele diz que as pessoas atualmente não sabem mais administrar o não. Não sabem, então ouvir um não consegue assimilar, né? Aí eu lembro até, teve um caso peculiar que eu fiquei olhando assim no aeroporto. Eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos e uma senhora super sofisticada foi retirada do voo por overbooking. Deu overbooking, ela estava sentada na poltrona de outra pessoa, pediram que ela saísse. Essa mulher não queria sair, chamaram a Polícia Federal, ela teve que sair. E ela foi fazer BO na delegacia da Polícia Civil. Essa mulher sentou no meu banquinho ali para ser ouvida, e quando ela sentou ali, ela chegou a urinar nas calças. Você tá brincando? Porque ela não soube. Eu falei assim, mas senhora, calma, não morreu ninguém, a senhora vai pegar o próximo voo, pelo amor de Deus. Mas ela não estava conseguindo assimilar um não, porque eu acho que ela nunca ouviu um não na vida dela. E eu olhava para aquela situação assim, eu estava tão assustada, porque eu falei, não é possível o que está acontecendo. Que não aconteceu nada assim, né? Não aconteceu nada. Sim, você vai pegar o próximo voo, né? você vai pegar o próximo voo, calma. E isso é não saber administrar o não. Aí você acha que o filho dessa senhora, ele sabe administrar um não? Certamente que não. Certamente que não. Né? E se ele brigar na escola, ela vai lá. Independente do que ele tenha feito, ela vai lá com garras, unhas e dentes defender. Uma pergunta que eu faço para a senhora, né, interrompendo a Sandra mais uma vez, desculpa, mas, por exemplo, como
que fica o seu psicológico tratando do psicológico de tanta gente? Desde a pequena idade até a maior idade. Assim, como você desliga, você separa? E somando a isso o fato de que você dá conta de 2 unidades, né? De 2 unidades, sou casada com um delegado de polícia também, então eu chego em casa, quais foram os seus casos hoje? Os meus foram esses. Eu sou policial, eu integro a Polícia Civil há 23 anos, né? Eu entrei como investigadora, então trabalhava na rua, na linha de frente, fiquei 10 anos, depois virei delegada. Eu falo pra você que eu nasci e fui criada aqui na Polícia Civil, essa é a minha vida, já tô acostumada. O que eu digo é que tem que ser vocacionado, né? Porque muitos entram e não aguentam. Tem que ter o chamado. Não aguentam, eles saem. Então eu digo que hoje, depois de tantos anos, eu falo, eu sou realmente vocacionada para estar aqui. Porque eu acho que a parte gratificante é quando você consegue esclarecer um crime, quando você consegue dar uma resposta para uma família que está destruída. Isso não tem preço que pague. Você chegar ao resultado de um homicídio, por exemplo, sabe? É muito gratificante. Agora, doutora, voltando aí para a questão da mulher, da violência contra a mulher, aqui no município a gente sabe que tem vagas em alguns abrigos, né, para as mulheres que não podem ser reintegradas aos seus lares. Nós temos mulheres aqui que estão nesta condição, estão numa casa-abrigo. Sim, nós temos uma casa-abrigo que são para mulheres que estão em risco de morte. Essa casa ela é extremamente rigorosa, a mulher não pode entrar nem com celular, porque já teve casos em outros lugares, outros municípios do rapaz ir até a casa e assassinar a mulher lá dentro da casa. Então, para evitar esse tipo de coisa, nem a gente sabe onde é, Sandra. Para você ir visitar a casa, eles vendam, seja eu, seja o juiz, seja o promotor, é vendado para chegar lá. E para sair, venda, mesma coisa, ninguém pode saber. São poucas pessoas que sabem onde fica esse abrigo. E esse abrigo, ele disponibiliza 4 vagas. E volta e meia a gente está usando essas vagas. Mulheres com filhos. Mas a mulher Com filhos, pode levar. E também tem o programa Bem Me Quer, né, que é conveniado aqui da prefeitura, onde a mulher ela é levada para um hotel e ela pode ficar nesse hotel 15 dias. Isso é encabeçado pela primeira-dama de Arujá, pela Clau, que hoje ela cuida dessa parte técnica do Condemate, né? E da proteção à mulher, e ela encabeça isso com maestria lá. E eu acredito que isso é patrocinado pelo Instituto Natura, Exatamente, ele é patrocinado pelo Instituto Natura. Então é muito bom saber, né, gente, que na nossa cidade as mulheres que estão em risco com risco da sua integridade, da sua vida, elas podem ser encaminhadas para um abrigo, né? Isso. Podem, até que a situação se normalize, que ela consiga, que esse agressor, essa ameaça, né, venha desaparecer, né? Exatamente. De alguma forma, com a prisão do autor, né? Exatamente. Então, doutora, como você vê, assim, hoje a articulação política das mulheres em prol da causa, ela tem dado, então, um resultado efetivo por tudo isso que a gente está vendo em termos de proteção, de rede de proteção. Exatamente, ela tem dado um resultado efetivo. Sandra, eu comecei a fazer um trabalho lá na internet para conscientizar as mulheres sobre os tipos de violência, e elas começaram a me procurar no privado, tanto para relatar violências que elas estavam sofrendo, como também para querer conversar. Elas falaram assim: doutora, eu não quero nada agora, eu só quero conversar. Mas eu cuido de 2 delegacias, eu tenho uma filha de 6 anos, para mim é difícil conversar. Mas aí eu tive uma ideia. Eu criei um grupo dentro do meu Instagram chamado Elas por Elas. Na primeira semana de criação desse grupo já entraram 150 mulheres. Meu Deus do céu. As mulheres precisam de um psicólogo 150 mesmo. mulheres. Mulheres vítimas e também amigas, empresárias, empreendedoras que eu falei, vamos entrar lá para me ajudar com essa mulherada. Hoje são mais de 6 psicólogas já que estão nesse grupo, mulheres voluntárias que entraram lá. E aí, sempre que alguém pede ajuda, a gente ajuda dentro desse grupo. Eu estou precisando de emprego. Quem que pode arrumar um emprego para essa mulher? É geral, então. É geral. Que legal. Tem mulheres de todas as esferas. A gente fala que são as observadoras e as vítimas. E elas querem conversar. Então entra uma vítima lá. Eu quero contar a minha história. E ela conta, e as outras se solidarizam. Então é muito legal. Depois acaba fazendo network.
Teve uma que ela sofreu a violência, eu prendi o cara em flagrante no dia e no outro dia ele foi solto, ela estava com medo. Aí as outras mulheres ali da região foram encontrar com ela, levaram ela para almoçar, sabe? Então, você transformando algo teórico em algo prático. A rede vai crescendo, palpável, né? Isso, palpável. Essas mulheres têm rosto. E aí, muitas delas agora querem contar a história. Eu fiz uma live com uma delas. Uma foi na DDM ontem. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio, não da nossa área. Ela foi jogada na rodovia Castelo Branco. Ela estava dirigindo, o cara abriu a porta, chutou ela para fora. Ela caiu no meio da rodovia, passaram 2 caminhões rente à cabeça dela. E ainda o cara engatou a ré, ela teve que levantar rapidamente para que ele não passasse por cima. Meu Deus, e ela que contou coisa, essa história. Eu vou cinema, publicar, hein? eu vou publicar. Tô para publicar essa história dela, porque foi realmente impactante. E aí ela estava tão nervosa, em choque no dia que eles não colocaram essa natureza. Aí ela veio, doutor, foi em dezembro, isso eu quero alterar a natureza para tentativa de feminicídio. Ela é advogada. Eu falei, bom, bora. Alterei, encaminhei para o local da área dos fatos para que a justiça seja feita afinal, né? E essa mulher é de onde, essa vítima? Daqui. Daqui ela de mora Arujá. aqui. Ela mora aqui e ela tem medida protetiva, só que o medo dela é que ela viu já outro dia o cara circulando. E ela tá com um pavor tamanho do cara, que ela não pode nem ver o cara, né? Imagina. Aí eu já falei, não, mas se ele se aproximar de você, ele tá em descumprimento de protetiva, a gente já vai tomar providência, né? Mas você vê a potência É verdade. do grupo. Existe essa solidariedade, as pessoas acabam se sentindo mais acolhidas, né? Mais confortáveis para colocar a sua situação, né? Algo sábado que não aconteceria, né? Não aconteceria. Sandra, sábado passado uma delas mandou um vídeo do momento em que ela estava sendo agredida, pedindo ajuda no grupo. No grupo. A sorte é que eu estava no Arujá Fest, estava o secretário de segurança do meu lado e o Oliveira da GCM, eu já corri para eles, só que era em Mogi. Eles fizeram contato com a GCM de lá e o cara foi preso em flagrante. Puxa vida, você estava na festa e teve que atender uma ocorrência da cidade vizinha. Tava lá no grupo, a mulher pediu ajuda, todo mundo ajudando, sabe? Uma ajudando a outra. Por isso que é elas por elas mesmo, uma pela outra. Quem quiser participar do grupo, as mulheres quiserem participar, como que faz para te achar no Instagram? Então, eu tô delegada Regina Campanelli. 2 L's? 2 L's e I no final. Aí tem um link na minha bio que leva direto para esse grupo. Chama Elas por Elas. Depois eu vou deixar o link. Sucesso. Obrigada. E doutora, aqui a mulher que se sente ameaçada, que está sofrendo agressão, que está vendo também problema com os seus filhos dentro de casa, quais são os canais que ela pode estar acionando, né, para receber o atendimento? Então, foi bom você tocar nesse assunto, Sandra, que nem essa vítima eu até orientei, falei assim, a agressão era iminente, significa que estava acontecendo. Você jogou lá no grupo, eu poderia não ver, eu vi porque eu estava acordada, então não é o certo é você ligar 190, imediatamente, sofreu uma agressão 190. Aí ela estava machucada e foi acionado também o SAMU, o serviço do SAMU. E a mulher que estiver passando por uma situação de violência, ela quer uma orientação. Ela liga 180, que é a central de atendimento à mulher. Ali ela vai poder tirar todas as dúvidas dela até identificar uma situação de violência que ela esteja vivendo. Aqui em Arujá, como nós temos uma GCM muito efetiva, a vítima também pode ligar 153. Não são todos os municípios que têm, mas se você souber que no seu município tem a GCM, você pode ligar 153, que é uma central que vai direcionar uma viatura da GCM para sua casa. Tem um caso legal, aconteceu há muito tempo atrás, se eu não me engano, não foi em São Paulo, mas estava nas redes sociais lá. Eu achei super interessante e muito inteligente da vítima, no caso a mulher. Sofreu a agressão do marido, física, coisa e tal, com as crianças ali. Ela falou, vou pedir uma pizza. Ela ligou para o 190 e falou, eu quero pedir uma pizza. O endereço é xxxx. Os policiais inteligentes sacaram que ela estava em perigo. Eu me lembro desse caso. Uma sacada muito boa. Muito utilizem, boa. né? Porque às vezes a mulher está apanhando ali ou ela está sofrendo algum tipo de agressão, né? Você que está acompanhando a gente agora, você pode estar passando por isso, passou ontem ou daqui a 10 minutos atrás isso aconteceu com você,
liga para a pizzaria 190-153, ó, quero pedir uma pizza. E o bacana é isso, é justamente essa rede de apoio que vocês têm nos bastidores, é estar preparado para entender que essa pizza é um pedido de socorro. Exato, Exatamente. essa conscientização, né? Ontem, foi bom você falar isso, porque ontem eu estava conversando com essa vítima de feminicídio de outra área, e ela falou que ele parou num posto de conveniência e ela olhava para a mulher, assim, ó, para a atendente, tentando pedir socorro. Tem algum sinal? Então, eu falei para ela, você não sabia o sinal universal de ajuda? Ela falou, não. Eu falei, então agora você já sabe, esse é o sinal universal de ajuda. Dá para fazer aqui atrás também, né? O cara tá andando na frente, faz o sinal atrás, rosto, faz né? o sinal atrás. Então, o sinal de para pedir 4 ajuda dedos pessoal, com o polegar. Isso. Não se Aí esqueça. você já está pedindo ajuda. Nos bares, restaurantes já tem cartazes, né? Então Isso. hoje em dia as pessoas já conseguem identificar. Teve até uma cantora famosa mexicana que ela fez durante um show. No meio do show ela fez o sinal de alerta, identificando que ela estava sendo vítima de violência. Então talvez se essa vítima que eu conversei ontem tivesse feito esse sinal, a atendente teria... talvez ela tivesse identificado, Isso, né? teria já acolhido ela, tirado ela ali e não deixado ela voltar para o carro do agressor. Então é uma pena que o nosso tempo está terminando, né? E o assunto aqui está muito gostoso, né? O papo está bem aprofundado, mas, doutora, eu agradeço demais a sua vinda aqui ao jornal, nos trazendo essas informações, esses esclarecimentos. E eu gostaria que você deixasse aí a sua mensagem para essa mulher que está pensando lá, ela está lá na casa dela, às vezes sofrendo agressões e pensando em como ela precisa ter coragem para dar o primeiro passo. Exatamente, Sandra. Quando eu decidi fazer esse trabalho na internet, foi justamente para mostrar para aquela mulher que ela não está mais sozinha. E ao mesmo tempo, eu não quero mais me sentir sozinha. Então, eu chamo a todas as mulheres que possam lutar comigo nessa causa. Sandra, existe uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que diz que se nós continuarmos na inércia que nós estamos, nós demoraremos 134 anos para atingir o patamar dos homens. Eu não quero. Você quer, Sandra? De jeito nenhum, acho que a gente tem que ter uma atitude agora. E a gente tem todas as ferramentas na mão agora, né? Exatamente. Então é isso que eu chamo as mulheres para acordarem para essa causa, para essa luta. Não é feminismo, não é mimimi, é algo extremamente necessário. Tá ótimo, eu te agradeço e as portas aqui do Jornal de Arujá estão sempre abertas para você, naquilo que nós pudermos apoiar esse trabalho seu, o trabalho da Rede de Proteção, o trabalho da Patrulha Maria da Penha, nós estamos aqui dispostos a chegar junto com vocês. Obrigada, Sandra, obrigado, Gabriel. As portas da DDM lá estão abertas também para todas as mulheres que desejarem, que seja conhecer e tomar um café lá comigo. Muito obrigada. Maravilha, eu também quero agradecer, Sandra, obrigado, doutora, toda a audiência do Jornal de Arujá, gente, obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês, só reforçando, obrigado aí por fazer tudo isso aqui acontecer, né, e a Sandra aqui, a galera toda dos bastidores aqui, e eu encerro a minha participação não falando assim, né, dizendo tchau, tchau, mas ensinando para você, mulher, ó, precisou de ajuda, faz esse sinal que é muito importante, vai salvar vidas. Boa, Gabriel. Isso aí, obrigada à nossa audiência, obrigada aos leitores do Jornal de Arujá.